Olá, hoje vamos mergulhar fundo numa carta fascinante do Novo Testamento, a Epístola aos Colossenses. É conhecida por ter uma das visões mais elevadas sobre Cristo. É verdade. E nós vamos analisar isto comparando um pouco as leituras da Igreja Católica e do movimento pentecostal sobre esta carta. Exato. E a carta em si, é importante lembrar, foi uma resposta pastoral de Paulo. Ele estava preso a escrever para Colossos. Sim, para combater uma filosofia, como ele lhe chama, bastante perigosa que estava a surgir lá na Ásia Menor. Uma mistura de legalismo judaico com ideias pagãs, talvez um proto-agnosticismo. E até culto a anjos, pelo que percebi. Exatamente. Tudo coisas que ameaçavam diluir a centralidade absoluta de Cristo. Basicamente, punham em causa a suficiência dele. Portanto, a nossa missão aqui neste Deep Dive é perceber como é que estas duas grandes tradições cristãs, a católica e a pentecostal, leem a carta. Onde é que põem as ênfases? Onde divergem e convergem em relação a Cristo, à Igreja, à experiência espiritual e como é que cada uma responda em ensinamentos que o possam diminuir. Vamos começar então pelo problema em Colossos. Que filosofia era esta, concretamente? Bem, o problema central era esse sincretismo. Essa tal filosofia tendia a, digamos, diminuir Cristo. Viam-no talvez como um ser espiritual entre outros, não como o supremo. E depois havia outros elementos. Sim, promovia-se o culto a anjos, a busca de um conhecimento secreto, uma gnosis, sabe? Algo para além da fé comum. E, por outro lado, impunham regras muito estritas. Legalismo, não é? Isso, regras sobre comida, festas judaicas, um ascetismo rigoroso. No fundo, era uma tentativa de complementar Cristo, mas que acabava por o substituir, por tirar o foco da sua suficiência. É curioso, porque isso faz lembrar algumas coisas que vemos hoje, não é? Na chamada Nova Era, por exemplo, que às vezes também reinterpreta Jesus, mistura tradições. Sem dúvida, há um paralelo claro. Essa tendência de querer acrescentar algo a Cristo e, ao fazê-lo, diminuí-lo, não é, de agora. Mas olha, antes de irmos às diferenças, é crucial sublinhar a base comum. Sempre, isso é importante. Tanto católicos como pentecostais partilham uma visão muito elevada de Cristo. Baseiam-se fortemente em Colossenses, claro, especialmente naquelas passagens de 1:15 a 20 e 2:9. Imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Exato. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ambas as tradições afirmam isto sem reservas, a preeminência e a suficiência totais de Cristo. Ok, então partindo dessa base comum fortíssima, como é que a lente católica interpreta a carta de forma específica? A perspectiva católica tende a dar muita ênfase à Igreja enquanto corpus mysticum Christi, o corpo místico de Cristo. Vê a Igreja como uma realidade orgânica, sacramental, inseparável da cabeça, que é Cristo. Isso tem implicações, por exemplo, na forma como veem o batismo, mencionado em Colossenses 2:12. Tem, sim. O batismo é entendido como um sacramento eficaz, aquilo a que se chama opus operatum. Quer dizer, acredita-se que o próprio ato confere a graça e incorpora a pessoa nesse corpo místico. E isto, claro, fundamenta a prática do batismo infantil. E aquela passagem mais, digamos, desafiadora em Colossenses 1:24, quando Paulo fala em completar na sua carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Como é que a visão católica lida com isso sem diminuir a cruz? Bem, a leitura católica não interpreta isso como se faltasse algo ao sacrifício de Cristo, que é visto como perfeito e completo, obviamente. A interpretação é mais no sentido de uma participação redentora. Participação. Sim, os crentes, unidos a Cristo, participam nos seus sofrimentos para o bem da Igreja, que é o seu corpo. O sofrimento do membro, unido ao da cabeça, tem um valor na edificação e santificação da Igreja. Não acrescenta nada à redenção, mas participa na sua aplicação, digamos assim. Entendido. Mudando agora ao foco da estrutura mais sacramental para a experiência mais direta, como é que a perspectiva pentecostal aborda estes temas em Colossenses? Olha, a leitura pentecostal foca-se muito na experiência pessoal e no poder do Espírito Santo. Aquela plenitude em Cristo de Colossenses 2:9-10 é vista como uma realidade dinâmica, algo a ser experimentado. Exatamente. Uma herança acessível agora, pela fé, através do Espírito. E, conceitualmente,
Isto liga-se muito à experiência que eles chamam de batismo no Espírito Santo. Que veem como uma capacitação. Sim, uma capacitação para a vida cristã, para o testemunho, para o serviço. A plenitude de Cristo torna-se experiencial através do Espírito. E isso também se reflete na leitura daquela passagem sobre o triunfo de Cristo sobre os poderes em Colossenses 2,15. Sim, essa passagem é central para a perspectiva pentecostal, despojando os principados e potestades. É interpretada como uma vitória literal, decisiva de Cristo sobre as hierarquias demoníacas na cruz. Com consequências práticas para o crente? Claro, essa vitória dá autoridade espiritual ao crente para resistir ao mal, para operar em nome de Jesus. A vida cristã é vista muitas vezes como um combate espiritual ativo, mas sempre partindo da vitória que Cristo já conquistou. Faz sentido? E em relação à adoração, Colossenses 3,16 fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que isso é lido? Isso é muitas vezes entendido como um apelo direto a uma adoração mais vibrante, carismática, espontânea. Os cânticos espirituais, em particular, são frequentemente interpretados como canções inspiradas pelo Espírito no momento. Podendo incluir o cantar no Espírito. Sim, pode incluir o cantar no espírito, que por vezes associam à glossolalia ao falar ou cantar em línguas. Quanto ao batismo em água, mencionado em Colossenses 2,12, geralmente é visto como uma ordenança simbólica, um testemunho público. Isso mesmo, um ato de obediência e testemunho público da fé que o crente já tem, daí ser praticado apenas por crentes conscientes, batismo de crentes. Apesar destas diferenças claras na ênfase sacramental eclesial de um lado, experiencial pneumática do outro, há uma convergência forte na parte ética da carta, não há? Nos capítulos 3 e 4. Há, sem dúvida, ambas as tradições concordam plenamente que a ética cristã, o amor, o perdão, as relações familiares, no trabalho, tudo isso que Paulo descreve, brota da nossa união com Cristo. Não é resultado de seguir regras ou de um esforço ascético por si só. De maneira nenhuma. É a expressão natural da nova vida que se tem nele. A fonte da transformação ética é a mesma para ambos, estar em Cristo. Portanto, resumindo este nosso mergulho, Colossenses proclama a supremacia e a suficiência absolutas de Cristo. Ponto assente. Mas esta verdade é lida e vivida através de lentes distintas. Exato. Uma lente mais focada na Igreja como realidade sacramental, o corpo místico, a visão católica, e outra mais centrada na experiência dinâmica do Espírito Santo, na batalha espiritual, a visão pentecostal. E é fascinante ver como um texto tão rico suporta estas abordagens diferentes, mas ambas profundamente centradas na pessoa de Cristo. Sem dúvida. Mostra a profundidade da própria carta. Fica então uma questão para pensarmos. Como é que conhecer estas diferentes leituras históricas nos pode ajudar hoje? Como nos equipa para discernir movimentos ou ideias atuais, talvez aqueles ecos da filosofia colossense em novas formas, que de forma subtil, ou nem por isso, tentam adicionar algo a Cristo, correndo o risco de diminuir a sua absoluta centralidade e suficiência. Exatamente. Aquela suficiência que Paulo defendeu com tanta paixão. Fica a reflexão.